Olá, cachorreiros e cachorreiras. Sejam muito bem-vindos a esse podcast mais astral que você vai ouvir. Esse podcast é para você que é um profissional da área pet ou então é um tutor que está um pouco ali desorientado com as primeiras lições que precisa ser passada para o seu cãozinho. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa da empresa Tio Ed Creche Hotel, onde o amor e diversão nunca saem de férias. Permita-me me apresentar, eu me chamo Ed, trabalho mais ou menos há 10 anos com cães. Eu sou um cachorreiro nato. E hoje eu estou aqui com o Matheus, especialista em comportamento canino, que vai falar tudo sobre esses primeiros contatos com o cão, ou então para você profissional da área. Então, arrume a poltrona, pega o petisco, chama o doguinho porque vamos começar. Matheus, seja bem-vindo e para começar, fala um pouco sobre quando você entrou no segmento pet, por que desse interesse, fala um pouco de você pra gente, por favor. Então, Ed, eu comecei, após eu ter entrado na Força Aérea Brasileira, tive a oportunidade de estar trabalhando na seção do Canil, que é a seção de cães de guerra. E lá realmente eu despertei um amor muito grande pelos animais, né, pelos cães. Optei por sair e trabalhar aqui fora nesse ramo. É um ramo muito bom, né, e trazer a qualidade de vida para um cão e para um tutor que está desesperado não tem outra sensação melhor. Entendi. E hoje a gente vai falar sobre o comportamento canino, vai dar uma dica, várias dicas para as pessoas e perguntas que eu sempre recebo, dos erros mais comuns, na verdade, as pessoas cometem sempre os mesmos erros na hora de adestrar, dar os primeiros comandos para o seu cãozinho ali. Fala pra gente aí sobre essas dúvidas que aparecem para você e uma orientação que você pode falar para essas pessoas. Então, Ed, os maiores problemas que eu tenho hoje em dia, as necessidades que as pessoas me procuram, é quando elas buscam realmente uma ajuda na internet. Eu vi isso na internet. E acaba que a gente perde um pouco, elas perdem um pouco da conexão com o cão. Elas não sabem ter uma conexão, elas acabam perdendo o tempo desejado ali para premiar, para corrigir o cão. E o mais fundamental é as regras e os limites, que eles acabam não colocando nos cães. Então, o maior erro hoje em dia que eu vejo é a questão de regra e limite. A pessoa não sabe falar o não para o cão. Então, elas buscam muito nas redes sociais, meios de corrigir o cão, só que querem corrigir sem ensinar primeiro. Então, está cobrando algo que não foi ensinado. Então, o maior problema hoje em dia é esse. Na internet tem coisas positivas para trabalhar. O problema é de não conhecer sobre o comportamento canino, que você está vendo ali um comando, um adestramento, algo feito para um cachorro de uma raça específica, de um porte específico, e você quer aplicar no seu. Então, isso também é visível, esse erro. A pessoa está ensinando um pitbull, que é um cão de uma raça um pouco mais forte, a andar junto, então precisa de um manejo diferente do que você ensinar um chihuahua. Isso. Então tem que prestar atenção na hora de filtrar esse conhecimento que busca ali na internet e ver o que você consegue fazer para o seu cãozinho. Até porque a gente está falando de comportamento canino. Cada um tem um comportamento diferente. As raças, normalmente, elas seguem um comportamento, mas nem todos, não é uma regra, né? A gente tem Golden com comportamento mais reativo, né? E a gente tem Rottweiler, que é uma fofura. Que é um doce, né? Que é um doce. Então, tem que saber fazer esse filtro aí. E outra coisa também que sempre me perguntam é sobre a idade. Quando começar a adestrar o cão? Então, o ideal é sempre a gente iniciar de 2 a 4 meses de idade, que é a hora que a janela de aprendizagem do cão está aberta. Então, é muito mais fácil para a gente poder modelar o cão baseado que o dono quer, que o tutor quer. Às vezes, a pessoa quer um cachorro de guarda e proteção. A gente vai começar a extrair aquilo do cachorro, apresentar o mundo de maneira diferente. Eu quero que meu cachorro pare de pular, quando eu chego ele senta. Então, quanto mais novo eu apresentar o mundo para ele da forma que eu quero, é melhor. Então, fazer um cão ele ficar tranquilo, não tem problema a idade. A idade ela indifere, mas o inicial mesmo, ideal, de 2 a 4 meses. E sem contar que nessa fase aí é bem mais fácil ensinar, porque
tudo para eles é tudo muito bem-vindo. Ao invés de você oferecer um petisco, a ração mesmo que ele come, ele vai conseguir ali fazer os comandos. Então, a premiação é mais fácil, né? Exatamente. Um cão adulto já tem ali a malandragem, não é tão simples assim. Também que não tem problema, você então consegue... Tem valor, né? Você consegue adestrar um cão maduro também, não é isso? Isso. Os comandos normalmente são os mesmos, claro, dependendo do comportamento de cada um, porém a paciência tem que ser maior, não é isso? Exatamente. E os benefícios, assim, lista pra gente, assim, dos benefícios de ter um cão adestrado. Então, ter um cão adestrado vai muito além de ter um cão robótico. Normalmente as pessoas falam, eu não vou adestrar meu cachorro não, porque o cachorro vira um cachorro robótico, igual aqueles cães militares, mas eu falo que o adestramento vai muito além disso. O adestramento, ele te traz um cão que ele te respeita, que ele tem regras e limites, um cão equilibrado. Eu já solucionei alguns casos que cães o tutor não podia receber ninguém em casa, que o cachorro ele avançava na pessoa, e era um golden. Então, quando eu consegui solucionar, ele foi adestrado, foi educado, a gente passou por um treinamento específico ali, o cão ele começou a aceitar pessoas diferentes. Então, o cachorro ele ficava, quando chegava uma visita, era dentro de casa preso. Hoje em dia, o cachorro vai até no shopping. No Natal mesmo, foi lá, tirou foto com o Papai Noel. Então, os benefícios do adestramento, ele não só encaixa para o tutor, mas ele também chega para o cão, aumenta a qualidade de vida. Você poder sair com seu cão, ir num shopping, ir numa praça, caminhar, ir num restaurante, isso aumenta ainda mais a qualidade de vida dele. E isso acaba sendo um problema pro tutor, e normalmente é assim que eles procuram a gente, né? Com essa questão de reatividade. Meu cachorro está destruindo minha casa, ele não para de lamber a patinha, correndo atrás do rabo, não é isso? Isso. E esse é o momento que eles procuram o adestrador. E só para você ter uma resposta até maior, para deixar claro, quando a pessoa procura a gente para educar um cão, ela vê ali só a causa, né? Isso. E o comportamento canino tem toda uma história, porque realmente você tem que ir o porquê que o cão está agindo daquela forma. E a pessoa sempre fala, ele está destruindo meu sapato, eu quero que para. Mas ela não sabe por que está ruim aquele sapato. Exatamente. Eu falo muito, quando eu vou iniciar um trabalho, eu não inicio ele, vamos fechar um pacote online. Não. Eu tenho que ir na casa da pessoa para conversar com ela, um bate-papo realmente, uma conversa pessoalmente, para entender quais são os gatilhos do cão. Por que o cão está fazendo xixi no lugar errado? Não é só porque ele não sabe. Então, pode ser uma ansiedade, pode ser um estresse. Então, são diversos fatores que podem trazer o cão a ter um comportamento errado. Então, eu tenho que ir direto o quê? No gatilho. Quais estão sendo esse gatilho? Porque se eu não descobrir o gatilho, o tutor ele vai continuar fazendo o comportamento ali que está gerando o cão ter o comportamento indesejado, e a gente vai ficar enxugando gelo. Eu vou e ensino certo. O tutor vai e pratica o errado ali, novamente. Adestrar o dono e educar o cão. Exatamente. E você falou do xixi. As necessidades é uma das perguntas que a gente mais escuta. Meu cachorro está fazendo xixi na casa inteira. Como que resolve isso? Então, o xixi e o cocô, né, que é a educação sanitária, quando o cão está fazendo no lugar errado, são diversos fatores. Mas o primordial é o quê? Ele não sabe fazer o lugar certo. Às vezes a pessoa compra um tapetinho, vira pro cachorro e fala assim, neném, é pra você fazer aqui. Só que o cachorro, ele não vai entender dessa forma. Então, normalmente, pra gente resolver essa situação, primeiramente é o manejo alimentar. O cão, ele tem que dar valor ao alimento para a gente poder iniciar esse trabalho. Porque quando o cão ele come, normalmente ele demora ali, se for um cão filhote, no máximo 5, 7 minutos o cão já pega e faz as necessidades. Então eu consigo fazer o quê? Confirmar para o cão o comportamento dele de ter feito na fraldinha. Eu vou limitando o espaço dele e vou premiando ele quando ele fizer. O que acontece muito do cão continuar fazendo, Matheus, o meu cão ele faz xixi pela casa inteira, mas eu não vejo. Por quê? A cultura de antigamente é o quê? Pega o cachorro, esfrega o focinho dele lá no chão, lá, bate nele. Isso não adianta, é pior. Porque o cão, ao invés dele fazer na sua frente, ele vai começar a fazer escondido e correr. Que é o que muito acontece. Matheus, meu cachorro, eu sei que ele fez xixi é porque ele passa de mim correndo igual um foguete.
Porque ele sabe que se você vê ele fazendo um xixi, você vai brigar com ele. Então, o xixi é um dos problemas comportamentais que a gente não corrige o cão. A gente premia o local correto, a gente facilita o acerto dele, até isso virar uma rotina para ele sempre fazer no local correto. Esse é o treino de paciência mesmo. Isso. Porque também, por mais que você limita ali o espaço, né, que tem isso, mas não quer dizer, não é garantia que ele vai fazer ali. Então, é um treino de paciência. As pessoas também questionam muito sobre o adestramento, falam assim, é um adestrador que passou por aqui, passou 1, passou 2, passou 3. Aí eu sempre falo assim, você continuou o que ele ensinou? Porque você pode ensinar os comandos ali, mas é para a vida toda, né? E o cão, eles são muito teimosos. Eles vão fazer para poder ter uma premiação e vai fazer para chamar a atenção. Na verdade, os cães fazem coisas positivas e coisas negativas porque eles precisam de atenção também. E sempre o cão ele vai fazer aquilo que gera prazer, né? Então, por exemplo, se o cachorro ele pula quando o tutor chega em casa e o tutor faz carinho nele, ele vai continuar pulando. Por quê? Ele está recebendo carinho. O carinho é uma confirmação para o cão que ele está certo. Agora, se eu ensino ele que ele tem que sentar e toda vez que ele pula em mim, ele tem a frustração de não receber minha atenção, o meu carinho, o que ele vai fazer? Ele vai sentar. Aí nessa hora que eu tenho que brincar, fazer a festa com ele, deitar no chão com ele. Mas aí às vezes você orienta, passa isso para o tutor, só que aí o tutor os outros dias da semana faz tudo o contrário. Aí o cachorro realmente não dá resultado, não vem uma resposta, né? A mesma coisa do passear. Vamos passear? Exatamente. Aí cria aquela ansiedade no cachorro. Aí o cachorro consigo botar guia no meu cachorro. Aí o cachorro fica todo ansioso, né? Então, é realmente o passeio, ele começa... meu cachorro é muito ansioso na rua, puxa muito. Mas o passeio, ele começa dentro de casa, é na hora de sair de casa. É você ter um controle do cão na sua sala ali, ó. Na hora de colocar a guia, o passeio começa ali. Na hora que vai colocar a guia, o cachorro, ele tem que ter calma. Se ele já sai dele ansioso, acabou. Não tem como ter o controle dele na rua, né? Sabe o que eu faço? Eu pego a guia e coloco em qualquer lugar, deixo cair, coloco em um lugar, o Gudo coloca em cima do sofá, deixo na cama, que daí o cão vai entender que nem toda hora que eu pego aquela guia é para passear. Isso deixa o cão assim, não é para deixar o cão confuso, é para entender que na hora que ele vai para a rua, é na hora que eu, como líder da matilha, determino para ir na rua. Então, quando eu pego a guia para passear, o cachorro ali, ele fica quieto, tá parado. Depois, se eu coloco, eu premio, aí sim eu falo a palavra passear, e mesmo assim, ele vai me acompanhando. Eu também uso muito uma didática de fazer treinos dentro da casa com a guia. Porque o cão, ele não associa que a guia é só o momento que ele vai sair da casa também. Então, a guia fica visível, igual você falou, também gosto de fazer esse método, né? Mas eu gosto muito também de fazer treinos com a guia, que aí ele não vai saber a hora que ele vai sair, né? Então, o cão, ele aprende muito mais do que nós ensinamos. Nós que somos limitados para ensinar o cão. Isso aí, realmente, o cão é detalhe, é mínimo detalhe. É um pé que você inicia, se é o pé direito ou o pé esquerdo. É uma mexida, né? Uma passada de mão na sobrancelha. Então, o cão, ele associa aos mínimos detalhes. A única função, que o cão tem no dia a dia é te observar. Ele não paga uma conta de água, uma conta de luz, metade do aluguel. A única função que ele tem é observar. Tem muita gente que fala assim, poxa, Matheus, quando eu chego em casa, no apartamento, e eu abro o portão, meu cachorro já começa a latir. Mas aí você observa que o único morador do prédio é ele que tem a moto. O cachorro associou o barulho da moto. Olha como que é legal. Os cães, eles são muito de associação mesmo. Nada verbal. E as pessoas cometem esse erro. Exatamente. Ah, filhinho, vamos passar. Você não quer comer? Vem aqui. Um erro muito grande é as pessoas acharem que o cão, ele entende, que ele ama e que ele tem uns sentimentos igual ao nosso. Ele tem sentimento, ele ama e ele entende as coisas, mas é de uma forma diferente. Então, para mim ter uma conexão boa com o meu cão, o ideal é o quê? Eu falar palavras curtas. Então, na hora que eu vou iniciar o comando senta, eu não fico filhinho de mamãe ou filhinho de papai, senta por favor. Não. Primeiro que ele não entende o inicial, né? A palavra. Primeiro ele vai com gestual, então a gente ensina primeiro o gestual para o cão e depois a gente começa a colocar palavras curtas, igual senta, deita, fica, aqui.
Para ele andar na caminhada próximo, eu falo junto. Então, é palavras curtas. Quanto maior as palavras, maior frases que eu for dizer com o cão, eu começo a confundir mesmo a cabecinha dele. Você premia o cão com petisco? Outra coisa que você usa? Então, tudo que for gerar prazer para o cachorro, a gente usa como premiação. Tanto ração, petisco, brinquedo, carinho, elogio, a própria liberdade dele. Do comando fica, para ele poder sair na rua. Se ele permaneceu, eu posso usar ela também como uma premiação também. Então, é tudo aquilo que vai gerar prazer no cão. Sobre isso que eu falei do comando positivo, do petisco, né? Quando a gente vai ensinar o não pro cão, como que funciona? Eu posso dar um petisco para ele? Não, aí você dá o petisco, ele vai começar a entender que a palavra não, ela é algo bom para ele. Então, a gente começa a colocar, tem muita gente que fala que eu não trabalho com não, mas ele trabalha com Então, outra coisa, assim, né? Então, realmente é uma correção, só que está usando uma palavra diferente. Quando a gente vai iniciar o trabalho do não, a gente trabalha tanto com uma frustração, tanto com um pequeno desconforto no cão. Então, o cão, para ele entender a palavra não como é algo ruim, vamos dizer assim, que é uma correção, que ele fez algo errado, ele não pode ter nada prazeroso. Então, ele tem que ter uma frustração ou então um pequeno desconforto. Porque a gente vê o pessoal, o cachorro pegou alguma coisa dentro de casa, ou então vai passar de frente à casa do vizinho ali, que tem um tanto de cachorro latindo, aí pega o petisco. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tenta chamar a atenção do cão para aquele petisco. Uhum. E ela tá premiando. Então, exatamente. Toda vez que o cão passa ali perto, ele vai latir, vai puxar. Às vezes não tem nenhum cachorro, mas ele vai fazer isso só para receber o petisco. Exatamente. Porque ele associou que se ele tiver aquele comportamento, ele vai ter a premiação. Vai ter o petisco, o carinho, a atenção, né? Aquilo realmente que ele quer. O caso que muito acontece é o quê? Latida em excesso. Principalmente em apartamento ou casa que o cão fica no portão. O cachorro começa a latir, o que o tutor faz? Pega ele no colo, para de latir, para de latir. E o que a pessoa está fazendo aqui? Dando atenção e um carinho para o cão. Então, com ele começa a entender o quê? Que aquele ali está certo. Então, as pessoas elas confundem muito. Não é que o animal, né, o cão, ele é irracional. Pelo contrário, ele é racional sim. Só que o cão, ele é um ser que ele é muito associativo. Ele associa um comportamento que é prazeroso, ele continua. Aquilo que gera frustração e desconforto, ele para. E sobre isso do cão, que tem um latido excessivo, é importante também tentar entender. Porque o latido excessivo ali tem alguma coisa. Claro que pode ter o estresse ali do cão não estar fazendo nada, não ter o gasto de energia suficiente, né? Mas o latido ele tem um porquê, né? A gente está falando de um cão, então tem um instinto ali. E esses comportamentos acaba que o cão pode começar a latir excessivamente para ganhar esse reforço positivo. Então, por isso que o comportamento canino não é só chegar e falar, está acontecendo isso. E o que a gente faz é conversar com o tutor e como que é a rotina na casa, não é verdade? Exatamente. Se a gente não descobrir como que é a rotina da casa ali, a gente fica enxugando gelo. Foi aquilo que eu falei. A gente acaba enxugando gelo. E para o cão, basicamente uma coisa que eu sempre aconselho, esses são os treinamentos mais difíceis. Principalmente falar assim, eu tenho um cachorro no meu apartamento que não para de latir, meus vizinhos tá incomodando. Falar, primeiro você vai ter que falar para o seu vizinho que vai ouvir muito latido a partir de agora, porque você vai começar a treinar esse cão. E um dos treinamentos seria ignorar, que é o mais difícil, ou seja, ele vai precisar latir. Você vai ter aquele gasto de energia, dar outros tipos de estímulo para o cão direcionar, mas é necessário dar aquela ignorada. Porque, como você falou, pegou, o cachorro está latindo, tocou o interfone, aí pega o cachorro, está chegando gente. Não, senão o cachorro vai ficar subindo na pessoa, vai ficar latindo. Então, o cachorro sabe todo aquele ritual. Então, quando vai fazer esse tipo de adestramento, esse é o mais sofrido, vamos dizer assim. Eu aprendi uma didática muito boa. Lógico que cada cão a gente vai apresentar uma didática, fazer uma didática diferente, mas grande parte dos cães que eu pego de latida em excesso, eu gosto de trabalhar o comando silêncio.
Facilita bastante. Ele é muito difícil. Às vezes, quando o tutor não tem paciência ali, não quero ficar mais do que um mês. Ele acha que a gente vai chegar ali, mudar um chip na cabeça do cão, configurar, o cachorro parou de latir, né? Mas quando o tutor, ele realmente entende a importância de ter a paciência, a persistência, a perseverança, o resultado ele é muito bom. Porque ele não vai ser um resultado somente no momento, mas vai ser pro resto da vida. Porque o tutor ele vai aprender e ter uma rotina nova até com o próprio, os outros cães. O próprio cão que está dando o problema, mas também os outros cães que ele vai adquirir no futuro também. Então, o comando de silêncio ele é muito bom. Você ensina o cachorro, quando você fala silêncio, ele tem que ficar com a boca fechada. Boca fechada, não tem como ele latir. E o latido, querendo ou não, é uma forma de comunicação do cão. Como que eu vou proibir ele de se comunicar? Né? Então, eu vou apenas canalizar. Então, eu não quero que ele venha latir, né, com a campainha, quando alguém bate no portão, com uma moto passando um cachorro próximo dele. Então, eu vou mostrar para ele que não é prazeroso ele fazer isso. Mas eu vou mostrando para ele que se ele ficar em silêncio é muito prazeroso. Então, eu ensino primeiro que ficar em silêncio é prazeroso, depois eu começo a frustrar ele, mostrando que se ele tiver esse comportamento, não vai ter nenhuma premiação. E sobre o gatilho, você falou de interfone, moto. Eu costumava deixar muito... tentar deixar o mais tranquilo possível, mais normal. Passar próximo de moto, caçamba, essas de entulho. Uhum. Morria de medo. Então, eu dava algumas voltas ali, aí sim, premiava positivamente. Porque para mostrar que não tinha nenhum problema ficar próximo dali. Moto também, questão de barulho, interfone. Pedir alguém para interfonar. Exatamente. e mostrar que está tudo muito tranquilo. Porque o telefone toca, a primeira coisa o pessoal de casa, aí pega o cachorro, esconde o cachorro, segura o cachorro. Hoje eu uso muito aquela campainha... agora esqueci o nome dela, mas que você pode colocar em qualquer local, né? Com fita. Aí eu fico com o botãozinho, né? Ou dentro do bolso, ou nas costas. Toca a campainha aleatória. Eu mesmo consigo fazer esse treino sem ter que ter uma pessoa do lado de fora. Então, o cachorro começa a associar. Opa, peraí, tá tocando a campainha. Talvez a gente não tenha essa condição. Talvez o tutor mora sozinho. Como que eu passo um exercício para ele fazer sozinho? Tocando a campainha. Como que ele vai premiar e corrigir o cão? Então, são vários métodos didáticos que a gente pode utilizar. E sempre inovando, sempre buscando outro método. Porque o cão também ele vai evoluindo ali e vai testando outras coisas também, né? Exato. Às vezes a gente usa um método, de repente o cão não quer fazer e você vai fazer a mesma coisa e já não funciona. Então, tem que sempre estar se atualizando. O pessoal fala assim, estão reclamando que meu cachorro está latindo muito, mas eu não vejo isso. Eu chego em casa, o cachorro tá tranquilo. Aí eu falo, porque você chegou em casa. Porque o momento que ele late é quando ele tá sozinho, né? Toca um interfone, então o vizinho bateu uma porta de um carro ali, ou então a moto passou lá na rua, fez um barulho, e a pessoa não entende de jeito nenhum. E quando tá com ela, porque tá ali num ambiente tranquilo, né? Normalmente está dando atenção pro cão, então o cão tem tudo ali que ele precisa. Ou então tem uma ansiedade por separação. Exato. Também, né? Que às vezes o cão não está latindo com ele dentro da casa porque o gatilho é ele não estar em casa, né? Aí ele não sabe porque não está em casa. Exatamente. Ele só vem as reclamações depois. Exatamente. E para o passeio? Uma guia, uma dica mesmo, porque a gente vê muito o cão levando o dono para passear. E isso causa um desconforto, né? Para o dono e para o cachorro, porque o cachorro ele não consegue aproveitar. Às vezes o pessoal leva o cão para fazer as necessidades. O cão ele tá tão intertido, baixou o focinho, começou a xeretar ali, não consegue nem ficar tranquilo, relaxar ao ponto de fazer as necessidades. Eu já ouvi o pessoal falar, não, eu desço com ele, passeio, quando eu volto em casa ele faz xixi e cocô. Fala, então, o cão ali ele tá extremamente focado na caça, né, cheio de estímulo na rua, e não tem esse costume, quando você sobe ele fica tranquilo e faz em casa. Então, um dos meus maiores problemas, né, quando é passeio, é que o tutor ele utiliza a guia de peitoral. Eu falo que a guia de peitoral é uma guia muito boa, não tem problema utilizar ela. Só que o problema é que ela é uma ferramenta de tração. Então eu estimulo o cão a puxar quando eu estou com ela. Então a guia que eu sempre oriento é guia unificada, é guia de pescoço. Porque o local que é sensível para a correção de um cão é no pescoço. Aonde que a mãe dele vai corrigir ele quando ele é filhote? Pescoço. Aonde que os irmãos vai corrigir ele quando ele é filhote?
pescoço. Quando um cão adulto... Transporte, né? Quando um cão adulto vai brigar, onde que ele normalmente ele pega? Pescoço. Então, a parte do pescoço é a parte sensível de um cão. Então, normalmente eu utilizo a guia unificada no pescoço. Ah, Matheus, mas eu coloco a guia de pescoço, meu cachorro fica se enforcando ali, fica estrangulando ele. Mas é porque você não fez a desensibilização. Você só colocou a guia e saiu para a rua. Não, é todo um trabalho atrás disso, né? Sobre a guia, a questão de tração, eu vejo muitos cães assim na rua passeando com o peitoral. O cão assim que não pode de jeito nenhum. Você vai encorajar mais ainda o cão. Eu tô falando cão de médio até grande porte com peitoral. Ah, porque eu tenho medo de machucar. Machuca a guia unificada se não souber usar. Se não souber usar. Mas ela é a melhor ferramenta para trabalhar. Você estava falando sobre a correção ali no pescoço. Se for estudar os canídeos, eles transportam os filhotes de um lugar para o outro, realmente segurando o cão pelo pescoço, a parte aqui de trás, e é assim que funciona, é a natureza. E a gente está falando sobre comportamento canino. Ah, meu cachorro está fazendo isso, eu vou esfregar o rosto dele no xixi, eu vou bater nele. Não vai adiantar. Os cães não se batem, né? Então, eles não vão entender. Vai tornar-se um cão agressivo. Então, quer corrigir o cão? Corrija ele da forma que ele seria corrigido em matilha. Exatamente. Por mordidas, né? Por toques ali, onde realmente é mais sensível no cão. E pode transformar um cão ou agressivo, ou então um cão que fique com muito medo também de pessoas também, né? O cão vai ficar ali reativo também, né? Então, eu falo que a famosa mordida, né, é o formato de pinça, né? Ou então 2 dedos, você vai no pescocinho do cachorro e dá um toquezinho. Só que esse toquezinho tem que ser algo que gere um pequeno desconforto. Não é para espancar o cachorro, igual muitas pessoas acham. Mas também, eu estou gerando desconforto, o cachorro está olhando para mim com a linguinha para fora e abanando o rabinho. Será que isso está sendo um desconforto? Ou será que esse toque está sendo mais, talvez, um carinho e uma atenção, né? E sempre falar, mas eu tenho dó. Bom, dó depois você tem que ficar de você mesmo, com um cão que late excessivamente, que te puxa no passeio, um cão desequilibrado, que late para tudo e para todos, que morde. Então tem que ver aí o que é mais interessante. Eu prefiro um cão equilibrado. Exatamente. E a pessoa ela tem dó, Ed, enquanto isso não está tirando a qualidade de vida do cão ou a dela. Ou então o financeiro. Eu já peguei casos que a pessoa não fechou o pacote comigo, não quis o adestramento, falou que não queria, mesmo meu preço sendo mais barato que ele tinha pesquisado, mas ele não quis, falou, não vou fazer isso não. O cachorro dele soltou na rua, era um Golden, soltou na rua, foi para brigar com um Rottweiler. O Rottweiler quase matou o Golden dele, teve que fazer cirurgia, aí teve toda uma dor de cabeça. Na hora que o cachorro fez a cirurgia, voltou para casa, ele entrou em contato, Matheus, eu preciso de adestrar meu cachorro. Então, como pode dizer, né, ele não quis adestrar no início, ele quase que valeu a vida do cão dele, né? E o cachorro, ele não foi ele que errou. Quem errou foi o tutor. Nós que erramos com o cão. O cão, ele não faz nada de errado, ele só faz aquilo que eu permito que ele faça. E você falou sobre isso do Golden em direção ao outro. Muitos cães fora da guia. Ah, mas eu conheço, ela é adestrada, tudo bem. Mas aí, de novo, tem que lembrar, seu filho, tudo bem. Mas é um cachorro. Exatamente. É o instinto. Então, pode ter estímulo do outro lado da rua, que vai fazer com que seu cão vá, por mais que até saiba alguns comandos. Porque tem que lembrar sempre do instinto. Então, eu sempre aconselho estar sempre na guia. Ah, quero ir para uma praça, quero soltar. Eu não gosto disso. Porque você pode até ali conhecer o seu cão, mas você não conhece o outro que está na guia. E a guia é a extensão do seu corpo. Se você tem uma guia tensionada, você passa essa tensão para o cão e acaba gerando desconforto. Então, o cão sempre vai estar em alerta. E, às vezes, não é o momento de soltar. Nenhum. Porque essa interação, ela não acontece dessa forma. A apresentação de um cão até outro é diferente. Você não pode simplesmente, o seu morde. O meu não, então que bom, o meu também não. Na verdade, todos mordem. Nem todos são agressivos. Exatamente. Então, isso tem que entender. É daí que a gente sempre escuta assim, ele nunca fez isso. Mas aí fez, né? Mordeu. Então, se tiver algum gatilho, alguma coisa ali, pode fazer com que esse cão seja reativo, né?
agressivo, porque tem uma diferença na reatividade e na agressividade. Exatamente. Uma coisa que eu falo, minha cadela ela era um cão militar, então ela passou por um processo de treinamento bem rígido. Então, é um cachorro que realmente, quando falasse não com ela, ela tinha que parar um comportamento. E se falasse um comportamento, talvez, para ela ir até a uma pessoa, ou ter algum comportamento, ela tinha que respeitar. Eu não confio nela 100%. Porque tem estímulos que talvez eu nunca apresentei para ela. Ou, por exemplo, eu fui para o condomínio há pouco tempo, ela nunca tinha apresentado água para ela. Morreu de medo de água. Eu fui tentar entrar com ela, fui aproximando aos pouquinhos. Na hora que ela entrou, afundou igual uma pedra, coitada. Tava indo bem, do nada ela afundou. Peguei ela, tive todo o processo novamente. Então, a gente não pode confiar num cão 100%, mesmo que adestrado. Porque talvez tenha algum estímulo externo, que não é aquele estímulo que eu estou trazendo, num ambiente que não é controlado, igual a rua. É um estímulo que o cão ele nunca foi apresentado para ele, então a reação dele pode ser diferente do que você venha pensar. Igual, por exemplo, parcão. Não gosto de parcão. Porque às vezes você pega o seu cão, que é um cãozinho que é tranquilo, você leva nesse parcão que só tem cães tranquilos lá, mas aí um dia chegou um amigo novo que não sabe chegar para brincar. Chega correndo, pulando, mordendo. O nível de energia. Nível de energia muito alto. Talvez ele só tem cães ali de 5 anos. Aí chega um ali de 6 meses, um pastor alemão de 6 meses, ou um belga. Cachorro com muita energia. Ele não sabe se comunicar, ele não sabe chegar para brincar. Então, talvez numa brincadeira dessa, tranquila, que era para ser tranquila, o seu cão que não tinha nenhuma reatividade, não era agressivo, ele se torna agressivo, se torna reativo, por causa de um outro cão que estava fora da guia. Muito bacana. E olha a diferença, né, do saber do comportamento canino. Quando você conhece o comportamento canino, você consegue adestrar, porque tem essa diferença, né? Não é só falar, eu sou um adestrador. Se você não sabe do comportamento daquele cão, você não vai saber o método. Uma coisa é ensinar comandos, tá? Mas esse cão é para ensinar isso? Faz sentido? Então, tem que prestar atenção nisso daí. Um problema que eu peguei esses dias, eu vou até fazer avaliação lá na avaliação de anamnese na casa do tutor. Ele entrou em contato comigo e falou, Matheus, você adestra chau-chau? Aí eu falei assim, por quê? É cachorro, não é? Aí ele, Eu falei, então, adestra, não tem problema nenhum. Porque eu entrei em contato com um adestrador, ele falou assim que não adestra chau-chau, nem Rottweiler, nem Pitbull. E o meu caso é um cão agressivo. Aí ele falou que é aí mesmo que ele não adestra. Aí eu fiquei me perguntando, falei, será que esse cara é adestrador mesmo? Ou será que ele só sabe dar comandos básicos para um cão? Porque o comando básico qualquer pessoa faz. Isso aí, se eu fizer aqui agora um gestual aqui, como fazer o cão sentar, a pessoa que vai estar vendo o vídeo, ele vai conseguir fazer isso aí em 1 minuto, 2 minutos no máximo, ele consegue fazer. Agora, você entender por que um cão está mordendo o outro, por que ele está sendo agressivo, por que ele faz xixi no lugar errado. As necessidades. As necessidades, né? Você tem que realmente buscar, conhecimento. Não é só vir um vídeo na internet, vou tentar fazer isso com o cão. Não é assim, não. Amiguinhos, estamos chegando ao final desse Dogcast. Quero agradecer a presença aqui do Matheus, que falou sobre o comportamento canino. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa da empresa Tio Ed Pet Care, onde o amor e diversão nunca sai de férias. Se gostou, compartilha. Na descrição desse vídeo vai estar as nossas redes sociais. Espero que tenham gostado. Tem alguma consideração final, Matheus? É uma coisa que eu sempre falo. Cão cansado é cão feliz. Então, leve seu cão para a creche. Não deixe ele preso dentro de casa, dentro do apartamento, que é importante. Você resolve, vamos colocar 80% do problema comportamental do seu cão com ele cansado. Ele gastando as energias, tanto físicas e tanto mentais. Obrigado. Aguardo vocês na próxima.